Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação da linguagem MQL5. Bem, nessa aula a gente inicia o chamado módulo 2 do nosso curso, que é o módulo onde a gente vai falar sobre a estrutura básica, né, de todos os programas enfim, robôs. Então a gente já começa a colocar um pouquinho mais a mão na massa em termos práticos, digamos assim, no que diz respeito ao objetivo final do curso, que é a programação de robôs, ok? Então vamos lá, para a gente poder entender o que a gente pode desenvolver, pessoal, no âmbito do MetaTrader 5, tá? A gente vai, nessa aula, entender quais são os tipos de programas que você consegue desenvolver no âmbito da plataforma MetaTrader 5, tá? Então, quais são os tipos de programas que você consegue desenvolver? São 4 tipos básicos de programa, pessoal, tá? Quais são esses programas? São os chamados indicadores, os Expert Advisors, os scripts e os serviços. Lembrando, pessoal, que lá em 2015, quando a gente gravou o curso, né, de programação pela primeira vez, tá? O MetaTrader, ele só tinha esses três tipos básicos aqui, né? Indicadores, Expert Advisors e scripts. Agora, esse quarto tipo aqui, que são os chamados serviços, esse programa, pessoal, ele foi introduzido em uma build que foi lançada nesse ano de 2019, tá? Então, serviços é uma novidade. É só uma novidade, a gente não tinha lá no curso original e agora a gente vai explicar o que são e como funcionam esses serviços no âmbito da plataforma MetaTrader 5, ok? Bem, bibliotecas, apesar de vocês estão vendo aqui escrito bibliotecas, né, no nosso sumáriozinho do que a gente vai falar, as bibliotecas elas não são programas em si. Por mais que você consiga desenvolver códigos, né, e você empacota esses códigos aqui em bibliotecas, tá? Pessoal, as bibliotecas na prática são utilizadas o quê? Como repositórios de código que você usa dentro dos 4 tipos básicos de programa: indicadores, Expert Advisors, scripts e serviços, ok? Então, vamos colocar um pouquinho a mão na massa e entender o que faz cada um desses tipos de programa, ok? Bem, vamos começar pelo mais fácil, que são os chamados scripts, tudo bem? Scripts, pessoal, são, digamos assim, é o tipo mais básico de programa que você pode desenvolver dentro da plataforma MetaTrader 5. Então, a grosso modo, a gente vai colocar o seguinte: o que são scripts, né? São programas, né, que são executados, vou colocar assim, executados apenas uma vez, tá? Então, o que é um script? Bem, para quem não percebeu ainda, todos os códigos que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso curso, eles são scripts, tá? Então, o script ele é caracterizado, na verdade, por ter uma única função de manipulação de evento, que é a função onStart, a gente vai falar sobre ela depois, tá? E ela só tem essa função de manipulação de eventos. Agora, o que mais, digamos assim, identifica um script, pessoal, é que quando a gente arrasta o script para o gráfico e ele executa, lembra, pessoal, que geralmente ele gera um log aqui e ele finaliza a sua execução. Ou seja, ele é executado apenas uma vez. Você chama o script, ele faz uma determinada tarefa e acaba. Ou seja, ele morre, a execução do script morre uma vez que você executa ele, tudo bem? Então, scripts, de novo, né, são programas geralmente pequenos para fazer tarefas específicas, né, que você executa uma única vez, tudo bem? Isso é o que a gente chama de scripts, tudo bem? Bem, um outro tipo fácil também de programa são os chamados indicadores, tá? Os indicadores, pessoal, são chamados indicadores técnicos mesmo, tá? Que você faz o quê? Você pega o indicador, aí você coloca o indicador aqui no gráfico, dá OK, e ele faz o quê? Ele plota um determinado cálculo no gráfico do ativo, tá? Então, lembrando aí, pessoal, que os indicadores, então, para que eles funcionem direito, você precisa, obviamente, trabalhar com ele no gráfico de um determinado ativo, tá? Então, os scripts, eles servem, os indicadores, eles servem para quê? Para criar plotagens personalizadas no gráfico de um determinado papel, tudo bem? Então, script, pessoal, sem gráfico, o indicador, perdão, sem gráfico ele não existe. Tá? Então, de novo, né? O indicador ele precisa de um gráfico para executar, já o script não. Né? O script, na verdade, mesmo não tendo gráfico, se você der 2 cliques aqui sobre o script, ele já vai executar de forma automática, tudo bem? Lembrando que o script roda uma única vez, já o indicador, pessoal, ele roda enquanto você estiver com o terminal aberto, tá? Então, vamos colocar aqui, né? São
plotagens gráficas, os indicadores, tá? São plotagens gráficas executadas enquanto o gráfico estiver aberto, tá? Então, o que acontece? Se o gráfico onde você anexa o seu indicador, tá, estiver aberto, pessoal, o programa, que é o indicador, ele não vai deixar de ser executado, tá? Até quando o indicador vai ser executado? Para sempre, digamos assim, até que você ou feche o MetaTrader 5, clicando no botão X aqui em cima, ou que você feche, né, o gráfico do ativo, tá? Então, assim, não tem um prazo de validade a execução do indicador, tudo bem? Então, não é igual ao script que executa uma única vez, tá? Bem, pessoal, os Expert Advisors, tá? Expert Advisors perdão. Eles são os chamados robôs de investimento propriamente ditos, tudo bem? Então, Expert Advisors, ou simplesmente EAs, né? EAs, enfim, plural, Expert Advisors, são os robôs propriamente ditos. No nosso terminal MetaTrader 5, pessoal, os robôs, eles ficam, digamos assim, né, todos concentrados aqui na pasta chamada de Consultor Experts. Aliás, todo mundo já entendeu, né? Nós temos sempre aqui uma pasta onde a gente concentra os indicadores, né? Uma pasta onde a gente concentra os chamados Expert Advisors, uma pasta onde a gente coloca os scripts e outra pasta onde a gente organiza os serviços, tá? Lembrando que antes de 2017 não existia antes de 2019 não existia essa pastinha serviços aqui, que foi incluída em uma build no ano de 2019. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, os Expert Advisors são os robôs de investimento propriamente dito. Então, vamos colocar o seguinte, né? Expert Advisors são programas executados enquanto o gráfico estiver aberto, porque o robô, pessoal, para funcionar, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa anexar o robô a um gráfico, tudo bem? Então aqui, né, em Consultor Expert, a gente pode pegar um determinado robô, anexar aqui no gráfico. Então, enquanto ele estiver anexado no gráfico, e o que caracteriza que um robô está em execução em um gráfico é justamente, né, pessoal, esse identificador aqui com o nome do robô no canto superior direito do gráfico. Então, enquanto vocês estiverem vendo esse nomezinho aqui, né, robô média móvel, né, aqui no canto direito superior do gráfico, significa que nós temos um Expert Advisor anexado no gráfico. Enquanto você não fechar o MetaTrader, ou enquanto você não fechar o robô, pessoal, ele vai continuar em execução. Tudo bem? Então, de novo, é importante que vocês entendam a questão, né, do tempo de execução de cada tipo de programa, tá? O script executa uma única vez, o indicador executa enquanto o gráfico estiver aberto, o Expert Advisor executa enquanto o gráfico estiver aberto também. Tá? Então isso aqui é o que diferencia basicamente os tipos de programa, tá? Lembrando que indicadores você anexa no gráfico, Expert Advisors também, tá? E aí, pessoal, em 2019, a MetaQuotes ela lançou um novo tipo de programa, que são os chamados serviços, tá? Interessantíssimo pedido de longa data da comunidade de desenvolvedores para o MetaTrader 5, tá? O que são serviços? Atenção, isso aqui é interessante, tá? São programas, eita, o mágico tá me pegando aqui. São programas executados, atenção, hein? Enquanto o terminal MT5 estiver aberto, tá? Então, olha que interessante, pessoal. O serviço, tá? O serviço, diferentemente dos outros 3 tipos de programa, ele não depende de nenhum gráfico aberto, tá? Então, o serviço, para ele executar, você só precisa de quê, pessoal? De abrir o terminal MetaTrader 5. Então, ao abrir o terminal MetaTrader 5, o serviço, digamos assim, ele já passa a ser executado, tudo bem? Então, assim, o programa do tipo serviço, ele não depende, de novo, de você ter um gráfico qualquer aberto no seu terminal MetaTrader 5, tudo bem? E é o que a gente chama de serviço, tá? Uma das características mais interessantes desse tipo de programa, serviços, é que ele automaticamente, deixa eu até colocar aqui, né? É o único tipo de programa, tá? O único tipo de programa que é executado automaticamente ao inicializar o MT5,
tá? É o único tipo de programa que é executado automaticamente ao inicializar o MT5. Então, olha só, como o serviço ele não depende de gráfico, o que acontece, pessoal, é que simplesmente pelo fato de você ter aberto o terminal MetaTrader 5, todos os serviços que estiverem, digamos assim, funcionando, eles vão executar de forma automática. Isso não acontece com indicadores, porque você precisa do quê? Do gráfico. E se não tiver gráfico em aberto, não tem indicador. Não acontece com o Expert Advisor, porque ele depende do gráfico. Se não tiver gráfico aberto, ele também não vai executar. E o script é a mesma coisa, porque o script, para ser executado, ele depende de você manualmente ir lá com o mouse, né, dar 2 cliques em cima dele, ou arrastar ele para o gráfico e executar. Tá? No caso do serviço, não, pessoal. Ligou o MetaTrader, o serviço já liga automático. Não é o que acontece com indicadores, EAs e scripts. Agora, o serviço não. O serviço ligou o MetaTrader, ele já automaticamente já começa a rodar. Tudo bem? Então, são os tipos básicos de programa que nós temos aqui na biblioteca, na linguagem de programação MQL5, tá? Então, para todo mundo entender o que cada um faz. E, por fim, são as chamadas, né, bibliotecas, tá? Pessoal, bibliotecas, elas não são programas, antes de mais nada, tá? Então, biblioteca não é um programa, você não executa uma biblioteca sozinha, tá? Então, para você executar uma biblioteca, você obrigatoriamente precisa vincular a biblioteca a um serviço, Expert Advisor, a um indicador ou a um script, tá? A biblioteca sozinha, ela não executa nada, tá? Por isso é que a biblioteca não é considerada ao pé da letra um programa, tá? Não é um programa, de fato não é. Digamos assim, são trechos de código, vamos colocar assim, né? São trechos de código reaproveitáveis, né? Que podem ser utilizados dentro de outros programas, tá? Então essa seria, digamos assim, a definição de uma biblioteca. Bem, agora para terminar, pessoal, olha que interessante. Quando você clica em novo aqui no MetaEditor, no canto esquerdo superior do MetaTrader, do MetaEditor, se você clica em novo, você vai ver o seguinte: quais são os tipos de código que você pode gerar com o MetaEditor, tá? O MetaEditor, ele te dá aqui as seguintes opções, olha, os 4 tipos básicos, né, que são Expert Advisors, nesses 2 primeiros, né? Nós temos aqui indicadores personalizados, scripts e serviços, até aí tudo bem. Só que além disso, você consegue também desenvolver códigos no formato de biblioteca, arquivos include ou de classes. Lembrando que bibliotecas, arquivos include e classes, né, esses 3 tipos de códigos são utilizados dentro desses 4 tipos de programa básicos, né, EAs, indicadores, scripts e serviços, tá? Então assim, por mais que você consiga desenvolver código, né, os programas, ou seja, aqueles que você executa, de fato são apenas esses 4 primeiros aqui. Tudo bem, pessoal? Então, apenas para a gente poder entender, né, o que você consegue desenvolver, mas, enfim, para executar, realmente, são apenas esses 4 tipos básicos que vocês estão vendo aí em cima. Tranquilo, pessoal? Então, essa é uma definição rápida, né, de quais são os tipos de programa que você consegue executar. A gente vai entrar mais a fundo nesses tipos de programa ao longo das próximas aulas, ok? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.